Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então. A gente está conversando sobre classificação biológica dos seres vivos, né? E aí vocês viram lá as videoaulas e leram o texto, né, do livro, as páginas que eu passei para vocês. Então temos lá. Inicialmente a gente falou da ideia de uma classificação biológica aí, né? Ela começa lá na antiga Grécia. Aristóteles já fazia uma classificação biológica, uma classificação de seres vivos. É claro que naquela época não tinha biólogo, era filósofo natural. Ele estudava biologia, física, química, né? E também ética, estética, enfim. Bom, então Aristóteles, né? O primeiro cientista que a gente tem como base da ciência ocidental, né? Aristóteles, nossa referência inicial de cientista. Quando falamos de Ocidente, né? Bom, então ele classificava em 3 reinos: o reino animal, vegetal e mineral. Incluía o mineral na classificação dele, enfim. Aí os animais ele classificava em animais de sangue quente e animais de sangue frio. Bom, aí depois nós tivemos uma série de outras classificações. Teve uma classificação cristã, né? Durante aí que Grécia Antiga, depois nós tivemos que é o período clássico, depois nós tivemos a Idade Média. Na Idade Média teve o desenvolvimento da filosofia cristã e aí existia uma classificação que ia do mineral, né? Se baseava na de Aristóteles, ia lá do mineral, seres mais simples, até seres mais complexos, aí entrava nos anjos, até Deus, né? Então era uma classificação metafísica, mística, né? Depois veio o Linneu, lá no século XVIII, 1766. 1753 e 1766. Em 53 ele publicou aqui a sua Specie Plantarum, que era uma classificação das espécies de plantas do reino vegetal. E o sistema, em 766, Sistema Naturae, uma classificação aí taxonômica, em que ele propõe o sistema taxonômico de classificação e a nomenclatura binomial. Então aí ele fez vários critérios de classificação, né? Então isso aí tá tudo lá, começa na página 12 do livro de vocês. Bom, então essa classificação do Linneu, olha lá, tinha 2 reinos: Vegetabilia e Animalia, ok? Bom, quais são os, aí, né, na página 14 do livro de vocês, táxons tradicionais. Quais são os táxons tradicionais? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. São 7 táxons tradicionais, os principais, ok? Existem frases aí para decorar, não sei o quê. Eu tô tentando parar com a mania de falar não sei o que. Não sei o que, não sei o que lá. Que me falaram que isso é muito feio. Então, vou parar. Olha lá. O rei,
filósofo classificou de ordinária a família do general da Espanha. Mas como estamos no século XXI, né? Não, mas como que frase? O general da Espanha, a família dele de ordinária? Como assim? Não pode. É politicamente incorreta essa frase. Então vamos lá. Dá para você decorar com uma palavra. Reficofage. Enfim. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. São as 7 categorias taxonômicas tradicionais. Aí nós temos outras, né? Por exemplo, o reino, super-reino, sub-reino, infra-reino, superfilo. Lá na página 14 do livro de vocês aparecem essas outras categorias. Uma que é muito comum é a subespécie. Nomenclatura binomial. Então, existem umas regrinhas. Quais são as principais? Por exemplo, Homo sapiens. O primeiro nome, Homo, se refere ao gênero que o Homo sapiens ocupa. Vamos pensar outra aí. Felis domésticos. Deixa eu pensar. Deixa eu procurar aqui o nome das espécies, que eu não lembro de todos os nomes científicos assim de cabeça. Mas enfim, Felis domésticos. Qual é o gênero do Felis domésticos? Gênero Felis. Existem outras espécies dentro do gênero Felis. Vamos ver se ele traz algum exemplo aqui. Ele não traz nenhum exemplo. Vamos ver aqui. Olha só. Então temos, dentro do gênero Felis, Felis silvestris, que é o gato selvagem, Felis manu, que é o gato de palas, Felis margarita, gato do deserto, Felis chaus, gato da selva, Felis nigrips, gato de bravo de patas negras, Felis silvestris biete. Ué, mas esse aí tem 3 nomes. É uma subespécie. O terceiro nome é uma subespécie, ok? Então, dentro de um gênero, nós podemos ter diversas espécies. No caso do gênero Homo, nós temos só a espécie Homo sapiens. Ah, entendi. Então, Homo é o gênero e Sapiens é a espécie. Não. Homo é o gênero e Homo sapiens a espécie. É que o primeiro nome é igual ao nome do gênero. Se refere ao gênero. Outra regrinha para escrita, para nomenclatura. O nome é sempre binomial. Ah, mas professor, você acabou de falar um nome trinomial que tem 3. Sim, no caso da subespécie às vezes aparece. É que, né, foram incluídas novas regras nas regras de nomenclatura binomial. Mas ela continua sendo genericamente, não genericamente, mas predominantemente uma nomenclatura binomial. Outra coisa, o nome do gênero vai aparecer sempre com a primeira letra maiúscula. Então, Homo sapiens vai ser escrito com o H do Homo maiúsculo. As demais minúsculas. Outra coisa, essa palavra ou ela vai estar em itálico, Homo sapiens, ou ela vai estar sublinhada. Quando que é usado sublinhado, quando que é usado em itálico? Sublinhado geralmente é escrito quando você está escrevendo à mão.
Por quê? É difícil você escrever em itálico à mão. Não vai dar para entender que é itálico. Vai parecer só que está um pouquinho diferente a letra. Agora, quando você está digitando, aí você põe itálico, aí essas letras ficam em destaque. Então, geralmente, o itálico é utilizado para quando é um texto digitado e o sublinhado é utilizado quando é um texto escrito. Então, olha lá, Homo sapiens, sublinha as duas palavras. Vai estar escrevendo no computador Homo sapiens, com a primeira letra maiúscula, e põe essa palavra em itálico. Ok? Essas são as principais regras. Tem outras, por exemplo, Felis SP, ponto. Ué, não conheço essa espécie, você não falou? Tem só o Felis Manu, Felis Margarita. Felis SP, ponto? É de São Paulo? Não. SP significa espécie. Eu não defini qual espécie. É algum felino do gênero Felis, alguma espécie. Não falei qual exatamente. Só falei que é uma espécie lá, qualquer. SPP, ponto. Espécies, no plural. Algumas espécies de Felis, ok? Não defini quais, algumas espécies. Sistemática moderna. Atualmente, a classificação biológica, ela segue parentesco evolutivo. Então, os grupos que foram formados são aparentados evolutivamente. Então, aí, lá na página 15 e 16, vai falar sobre isso. E tá falando aqui, ó. Analogias e homologias evolutivas. Então, ele mostra aí um braço uma asas, nadadeira. E o que nós percebemos? Que o braço, a asa do morcego, a asa de uma ave, a nadadeira de uma foca, tem os mesmos ossos. Interessante. E se eu for além e analisar a nadadeira de um peixe, eu vou ver que ele tem os raios que vão formar os nossos ossos, as nossas falanges. Então, se eu for analisar evolutivamente, eu vou perceber que a origem dos membros está lá na nadadeira dos peixes. Então, a origem dos tetrápodas, que são os animais de 4 patas, está lá nos vertebrados aquáticos, que não eram tetrápodas, não tinham patas, né? Mas tinham nadadeiras. E tem peixe, os peixes de nadadeira lobada, que tem 4 nadadeiras fortona, quase uma pata. E ele, nossa, falei quase. E ele consegue se deslocar em ambiente lamacento. Essa câmera é muito boa, eu tenho que pegar uma câmera ruim, porque tá aparecendo minhas imperfeições aqui, não tô gostando disso não. Passa por um filtro. Próximo eu vou fazer no Instagram. Aí eu ponho filtro, né? Tá na moda. Então o que a gente percebe? Que esses órgãos são homólogos. Eles têm a mesma origem no embrião e a mesma origem evolutiva. Certo? Entretanto, eu tenho exemplos também. Então esse é um órgão com a mesma origem, que desempenha diferentes funções em diferentes espécies. Por exemplo, no morcego ele serve para voo, no humano ele é um membro genérico que serve para pegar ferramentas, na foca uma nadadeira, na topeira serve para cavar e assim por diante. Agora eu tenho estruturas com origem distinta que convergem para a mesma função. Por exemplo, a asa de um morcego e a asa de uma borboleta. Tem origens embrionárias distintas. Entretanto, desempenham a mesma função. Aí a gente começa a falar das filogenias. O que é uma filogenia? É um grupo de seres
que compartilham um ancestral comum. Então, a classificação biológica, a organização dos seres vivos começou a seguir as ideias evolutivas. Então, existe um ancestral que deu origem a esses grupos diversos que nós temos hoje. Então, uma novidade evolutiva vai estar presente, uma novidade evolutiva presente no ancestral vai estar presente nas espécies derivadas que são atuais. Vamos ver aqui se tem um. Aqui, ó, um exemplo. Então aqui, ó, eu tenho um ancestral com uma característica que vai estar presente nesses aqui. E aí aqui surgiu uma nova característica que vai estar presente apenas nesses dois. Ah, mas não vai estar presente nesse? Não, ela surgiu aqui, ó, nesse outro ancestral, não nesse. Essa aqui compartilha isso. Mas essa característica não. Ok? E isso são as árvores filogenéticas. Então, por exemplo, aqui, ó, artrópodes, novidade evolutiva, apêndices articulados. Então, tanto os quilicerados quanto os crustáceos e os hexápodes vão ter apêndices articulados. Só que aqui surgiram mandíbula e aqui surgiu quilícera. Então, esse aqui ele não tem mandíbula, ele tem quilícera. E esse aqui não tem quilícera, tem mandíbula. O que é isso, professor? Quilícera é aquele... Já viram a carinha, o rostinho da aranha? Que tem um aparelhozinho aqui na boca dela? São as quilíceras. Os crustáceos não têm isso. Eles têm uma mandíbula. É diferente. Parecido? É, mas é diferente, é mandíbula. Ok? E aí eu vou ter, por exemplo, quando a gente vai analisar aqui, ó, árvores filogenéticas, árvores evolutivas. Eu posso falar de grupos mais aparentados, que tem as mesmas características, enfim, é um recurso para o estudo. Depois, a gente fala aqui das classificações biológicas que foram surgindo ao longo do tempo. Desde a de Linneu até a de Whittaker, que é a mais usual, que são os 5 reinos, passando pela de Wese, da década de 90, que ele fala dos 3 domínios, que eu falei para vocês lá na aula inaugural, né? Que é o domínio Eucária, Bactéria e Árquea. E nesse livro ele vai fazer um misto da do Wese com a do Whittaker. Vai falar das duas, que são as duas. A do Whittaker, que são os 5 reinos, é a mais usual. E a do Wese, a gente não pode... enfim. A gente não pode negligenciar. Aí aqui fala um pouquinho de cada reino. Espero que vocês tenham lido as características. E aí agora vamos para as perguntas.